Boa tarde a todos. Em nome aqui da organização do evento, eu agradeço também por estar mediando essa mesa de geotecnologias aplicadas à saúde. Uma mesa masculina, e eu aqui me sinto lisonjeada de estar dividindo essa mesa com pessoas a quais eu me baseei bastante na minha carreira, até ainda muito prematura, perto do professor Cristóvão, do professor Gustavo. Eu já, então, passo a palavra para o professor Signo, da Universidade de Porto Rico, que nos vai brindar com seu conhecimento sobre SIG e análise espacial. Muito obrigado. Boa tarde. Buenas tardes. Eu vou falar espanhol, pero despacito. Por favor, a presentação. Isso. Obrigado. Boa tarde. Voy a compartir con ustedes una presentación en la cual he venido trabajando durante los últimos años y que he denominado cartografía del imaginario. Este tema está particularmente relacionado con el tema del manejo de los vectores, por lo cual los datos provienen básicamente de nuestra base de datos de Puerto Rico, que son relacionados al dengue, al Zika y al chikungunya. He tomado prestado la teoría conocida como la teoría del imaginario social para desarrollar una aplicación de sistemas de información geográfica para poder básicamente medir y cartografiar los vectores. Como sabemos, los vectores son objetos y elementos cartográficos que son o pertenecen a la microescala. Es muy difícil cartografiar un virus, es muy difícil cartografiar un mosquito, por lo tanto, para poder desplazarse en la microescala es necesario desarrollar unas técnicas especializadas. En la mayor parte de los países, lo que se cartografía son los casos y lo que se cartografía son las enfermedades o las doenças, como decimos en Brasil. Así que mi dirección va totalmente diferente. La idea es cartografiar al vector para poder entender cuáles son las causas y las características biológicas y de movilidad del vector para poder entonces hacer esa cartografía. Esta imagen, que es la primera, es una imagen que posiblemente ustedes nunca han visto. Es una imagen de un dengue hemorrágico atacando un filamento de ADN. ¿Alguno de ustedes lo había visto antes? No, ¿verdad? Así que queremos llegar al nivel de poder cartografiar viruses, al nivel de poder cartografiar bacterias. Y para eso tenemos que entrar en el campo del imaginario, además del campo de la realidad, porque esto sí puede ser detectado y fotografiado microscópicamente. Si nos desplazamos al mundo de los niños también tienen mucha imaginación. Y como parte de un ejercicio con niños le pedimos que visualizaran, no cartografiaran, que visualizaran básicamente los vectores, los virus y las bacterias. Y esta es una representación visual de cómo unos niños visualizan los vectores. Fíjense que todos se parecen, ¿verdad? Todos se parecen en términos de los ojos y se parecen también muchas veces en términos de la forma. Son realmente así. Entre esta imagen y esta imagen, que es la realidad, esta es la realidad, y aquella
hay similaridad, ¿verdad? Así que la imaginación también tiene una reproducción de la realidad. Cuando empezamos a examinar la cartografía a nivel mundial que se hace de los vectores, encontramos que la mayor parte de las veces esa cartografía primero no es una representación correcta de lo que es el vector, sino es meramente también una cartografía imaginaria y en muchos casos plagada de errores, incluyendo la cartografía que se hace por organizaciones internacionales de mucho prestigio, como este caso es la National Geographic Society, que nos presenta este mapa de la distribución del mundo de los mosquitos. Ese mapa dice mucho y no dice nada. Dice mucho porque solo nos dice que hay mosquitos en todo el mundo, menos en Antártica y en Groenlandia. Ahora, me dice en qué parte de Brasil hay más mosquitos y en qué parte de Brasil no hay mosquitos. Y supongo que en Brasil hay lugares donde no hay mosquitos. Así que el mapa está incorrecto desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de representación. Así que el mapa hay que buscar la manera de cartografiar los vectores de una forma más exacta. Este mapa es un mapa hecho por la principal agencia en el mundo que trabaja con vectores, el CDC de Atlanta, Center for Disease Control en Atlanta. Este mapa representa la distribución de la Aedes aegypti en el sur de los Estados Unidos o en todo el territorio norteamericano y Puerto Rico. Puerto Rico es esta islita aquí y nos dice una información que es incorrecta y es un mapa de la principal agencia internacional que trabaja con vectores. ¿Por qué nos dice una información incorrecta? Porque nos dice que en Puerto Rico solo hay Aedes aegypti y en Puerto Rico hay Aedes albopictus, porque la Aedes albopictus es el principal productor del chikungunya y nosotros tuvimos una crisis de chikungunya durante básicamente el 2015. O sea que nos está dando una información parcializada. Lo otro que, si nosotros fuéramos a hacer en esa cartografía una ampliación de todas estas zonas, sería imposible delimitar exactamente dónde hay mosquitos y dónde no hay mosquitos. Es decir, que esa cartografía no nos da un nivel de detalle cartográfico, un nivel de resolución suficiente para nosotros poder decir en este pueblo o en este condado o en este municipio hay mosquitos y en este municipio no hay mosquitos. Esa escala no nos permite hacer eso. Igual seguimos buscando mapas globales y encontramos este mapa sobre la distribución de la plaga en el mundo. Este mapa igual solo nos dice los países que tienen la plaga y básicamente fíjense que Estados Unidos en este caso lo divide en Estados Unidos occidental y Estados Unidos oriental. La realidad de eso es que no es así, no es así. Entonces tenemos que desarrollar una cartografía que nos lleve a ser mucho más específico, mucho más detallado y que pueda desarrollar escalas en la cual un mosquito o una mosca o un gusano o cualquier vector o cualquier insecto se pueda ser representado cartográficamente. Hablemos también de otros tipos de mapas a los cuales los geógrafos no estamos acostumbrados y sí los educadores están un poco más acostumbrados. Son los mapas conceptuales, los mapas de flujo. En esos mapas nosotros representamos relaciones básicamente procesales, no necesariamente relaciones espaciales y en todo caso podemos contextualizar temporalmente ese tipo de mapas. Aquí tenemos un mapa conceptual para básicamente el Aedes aegypti, que es en lo cual me quiero centrar en el día de hoy, y podemos ver cómo el Aedes aegypti fluye en relación a los demás componentes socioeconómicos. Perdón.
Partiendo de aquel modelo, nosotros desarrollamos lo que se llama un modelo socioecológico de la Aedes aegypti. La mayor parte de las personas piensan que cuando uno se sienta en una programación o quiere desarrollar un modelo informático de la conducta de un vector, se hace simplemente entrando al ordenador y realizando un procedimiento algorítmico para representar ese vector. Pues no, hay que entender toda la biología, inclusive toda la dinámica que se da de ese vector en relación a todas las variables, en este caso ambientales y también sociales, para poder entonces programar y entender y poder predecir cuántos mosquitos vamos a tener en un determinado momento. Y de eso es lo que se trata en estos modelos conceptuales. Inclusive pueden visualizar unas líneas positivas y negativas, y esas líneas positivas y negativas representan el tipo de relación que se da entre dos variables particulares cuando se relacionan con el Aedes aegypti. La biología del vector es algo que hay que conocer y entender perfectamente. La mayoría de nosotros no somos biólogos, por lo cual usualmente podemos entender la biología del vector a través del conocimiento que se adquiere a través de un entomólogo o de un biólogo. Entonces, es importante saber, por ejemplo, que en el caso de la Aedes aegypti, la que pica es la hembra, la que es en gran medida la que transmite la enfermedad. Es importante geográficamente saber que tienen un desplazamiento de aproximadamente 50 metros espacialmente y que tienen un ciclo de vida de aproximadamente una semana cuando están expuestos a la intemperie y de más de una semana cuando están en control de laboratorio. Son datos que son importantes conocer para poder entender la geografía y el desplazamiento de ese mosquito o de ese vector en el espacio geográfico. Y así lo podemos cartografiar entonces de forma mucho más precisa. En el caso de las instituciones estatales, cuando se dan los programas de vigilancia y control de los vectores, la mayor parte de la cartografía que se hace es una cartografía de casos, de representaciones de casos. Aquí está el caso de la epidemia de dengue que ocurrió en Puerto Rico en el año 2007. En esa epidemia lo que nosotros sabemos es el número de casos que tuvimos por región de salud. Esa es la mejor cartografía que puede reproducir una institución en Puerto Rico, por lo cual no podemos saber cuántos mosquitos causaron esa crisis y dónde había más mosquitos para llevar a cabo esa situación, ¿no? Nosotros nos dedicamos entonces a utilizar los datos levantados por el CDC en este caso y empezar a entender las correlaciones con las tasas de infectación, con los niveles de infectación y con la posible cantidad de mosquitos que había en el ambiente en el momento dado en que ocurre una epidemia. Así que parte del proceso del modelaje cartográfico conlleva determinar estas variables, es decir, la variable cantidad de mosquitos, la variable cantidad de personas y la correlación que se da entonces entre la cantidad de mosquitos con la cantidad de personas. ¿Voy despacito o voy muy rápido? Despacito. Muy bien. Aquí vemos entonces, este es el modelo cartográfico que usa el Center for Disease Control para Puerto Rico. En ese modelo, básicamente el Center for Disease Control lo que hace es representar el número de casos por municipios y por regiones de salud. Hacia lo que nosotros queremos llegar, eso es importante, esa información es importante para comparar regiones de salud, pero a lo que nosotros queremos llegar es al control del vector. Y para tener el control del vector tenemos que conocer dónde están los vectores y cuál es la cantidad de vectores que tenemos para poderlos atacar y controlar. Aquí tenemos una representación también por regiones de salud y podemos ver cuáles municipios están más infectados, cuáles están menos infectados. Podemos ver la data, los datos en tablas que acompañan ese nivel de infectación. Toda esa información es muy valiosa y muy útil inclusive para nuestros estudios.
pero no nos dice la totalidad de la información que necesitamos para hacer realmente cartografía del vector. Con esa información no es suficiente para hacer el análisis del vector. Entonces, como estamos hablando de 3 posibles enfermedades diferentes, dengue, chikungunya, zika, pues también es importante entender en qué momento se da una mayor cantidad de casos de zika versus casos de dengue, entender por qué el mosquito, a pesar de ser el mismo, el virus que está prevaleciendo en un momento dado es específicamente el que produce el zika o el que produce el dengue. Aquí tenemos uno de los mapas más recientes producidos por el CDC, en el cual reconocen que la situación de Puerto Rico, en comparación a todos los estados y territorios de los Estados Unidos, es una situación única. Aquí podemos ver que básicamente la cantidad de casos, comparándolo con cualquiera de los territorios tropicales de los Estados Unidos, 456 casos en lo que va básicamente del año 2017, en relación a cualquier otro, 34 casos, 3 casos, y no se diga los estados incluyendo Florida es relativamente muy baja el índice de infectación. Así que eso demuestra que ahí tenemos una situación muy particular, por lo cual hay que desarrollar estrategias muy particulares para atacar el vector. Aquí seguimos entonces con el Zika, si no me equivoco, de nuevo el mismo modelo cartográfico, el mismo modelo de análisis. Ese modelo cartográfico lo reproducen para cualquier enfermedad vectorial, sea leptospirosis, sea Zika, sea dengue o sea chikungunya. Seguimos viendo la misma cartografía. Es una cartografía sencilla, es una cartografía temática de comunicación al público. No es necesariamente una cartografía para investigación o para pesquisa, por lo cual podemos concluir que habría que desarrollar para entender la situación mejor una cartografía mucho más sofisticada. En el caso específico del chikungunya, aquí tenemos el mapa global del chikungunya y donde la Aedes aegypti, en este caso la Aedes albopictus, que es el particular transmisor del chikungunya, pueden ver inclusive que hasta Alaska está incluido con problemas del chikungunya, ¿no? Y Puerto Rico y República Dominicana en el caso del Caribe y lógicamente Brasil en el caso de Sudamérica, ¿no? Yo creo que la historia del chikungunya, del Zika y del dengue en Brasil es bastante similar inclusive a la nuestra. Seguimos viendo entonces ya una integración de las 3 enfermedades. Sí. Entonces, aquí tenemos lo que se llaman entonces las enfermedades algovirus, las enfermedades algovirus, que son básicamente la categoría de los virus que transmiten dengue, chikungunya y Zika, ¿no? Y los podemos comparar, e inclusive en el caso específico de Puerto Rico, podemos tener una data que proviene integrada a esa información, que es la que nos dice el número de casos, la comparación de los casos, cuándo hubo más casos. Aquí tenemos inclusive la gráfica temporal, aquí tenemos los picos y aquí la gráfica por semanas, para poder entender cómo se han desarrollado esas 3 condiciones de forma integrada. Y luego los mapas para entender dónde ha habido más casos y menos casos. Entonces entramos en la geotecnología, en una investigación de las tecnologías que había disponible para hacer cartografía vectorial. Descubrimos básicamente estos 2 productos. Estos 2 productos, lo cual no quiere decir que no haya otros, muy posiblemente hay otros. Cuando estoy diciendo lo que quiero señalar es que no es lo mismo cartografiar los vectores que cartografiar las doenças. Son 2 cosas muy diferentes. Cartografiar los vectores requiere de una tecnología preparada para
registrar al vector con sus características, que sería prácticamente lo mismo que registrar a la persona enferma con sus características, solo que aquí el sujeto de estudio no es la persona, es el insecto, el vector, ¿no? Así que hay dos aplicaciones que hemos utilizado, una para hacer el análisis de sistemas de información geográfica, que es esta que está por aquí, que se llama el Sentinel. El Sentinel GIS es un sistema de información geográfica especializado en la cartografía de los mosquitos. No es ni para las ratas, ni para el insecto, es para el mosquito específicamente. Así que eso tiene una base de datos que está configurada con todas las características de la entomología del vector, y por lo tanto usted puede hacer cartografía del vector. Lo segundo, que lo he conversado con varios compañeros aquí durante este viaje, es la aplicación, un desarrollo de una aplicación para iPhone, para entonces hacer una especie de cartografía participativa en la cual usted como sujeto, cuando ve un mosquito, lo fotografía, lo registra sus coordenadas, registra sus características y lo envía a un centro de información que está, si no me equivoco, en España, y entonces de ahí comparte la base de datos a nivel global de toda la gente que ha registrado información del mosquito. Y esa aplicación es la que se llama Mosquito Alert, que yo ando con ella por ahí en mi teléfono, así que si veo mosquitos por aquí, le tiro una foto y lo mando allá para que ellos lo analicen y lo clasifiquen. Entonces, esas son las dos líneas que se han desarrollado a nivel, vamos a decir, global. Hay aplicaciones, comentaba con Miguel y comentaba con Simón en el caso de Colombia, hay aplicaciones y sabemos de que las hay en el nivel local. Yo creo que estas aplicaciones que son más generales eventualmente van a desembocar en muchas aplicaciones que van a ser para el uso específico de una región o de un país o de un municipio, porque como todos sabemos las características geográficas de los lugares cambian, por lo tanto las condiciones geográficas en las cuales se desarrolla la Aedes aegypti en Puerto Rico posiblemente sean un tanto diferentes a las que se desarrollan en Brasil. Así que tenemos estas dos aplicaciones que son, diríamos, de las primarias o las precursoras. A lo que voy es que eventualmente nosotros vamos a poder cartografiar todas las características de cualquier vector. Y lo que va a ocurrir es que se va a desarrollar una cartografía para el mosquito, una para las ratas, una para la mosca y cada una con sus características propias. Y entonces que esto se va a poner bien interesante. Para terminar, básicamente lo que he pretendido presentar durante esta sesión es lo siguiente. Hasta hace muy poco, 2 años atrás, los vectores no se cartografiaban, los vectores solo se imaginaban. La gente imaginaba los vectores porque usted veía el mosquito y el mosquito le iba a picar y usted le daba para que no le picara, pero usted no veía el mosquito. Ahora pretendemos identificar el mosquito, ver sus características y al igual que los seres humanos, todos los mosquitos no son iguales, así que hay diferencia entre ellos. Así que lo que va a ocurrir es que vamos a desarrollar una cartografía para individualizar los vectores. Después que desarrollemos una cartografía para los vectores, el próximo paso futuro que va a ocurrir y se va a desarrollar es cartografiar los viruses. Así que ya tenemos imágenes de los viruses, ahora falta que desarrollemos los sistemas de microcoordenadas, los sistemas de representación y de proyección cartográfica para esos organismos, y entonces tendremos también en el futuro representación cartográfica de los viruses. Muy interesante, despacito. Muchas gracias. Muito obrigada, professor. Você nos brindou com essa questão do desafio de se cartografar os vetores, né? Que eu acho que é a grande complexidade do desafio aqui para nós. Eu vou, então, passar a palavra para o professor Cristóvão, também dar suas colaborações.
Muito obrigado à organização do simpósio, agradecer e dar parabéns a todas essas atividades que estão ocorrendo aqui, que têm sido muito interessantes. Me deram esse encargo de falar de geotecnologia. Já vou tentar cumprir minha tarefa. Será que podia trocar a apresentação? Isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de monitoramento das questões de clima e saúde usando geotecnologias. É um desafio muito grande, muito recente que a gente tem percebido. Vou falar especificamente da experiência do Observatório de Clima e Saúde que a gente vem desenvolvendo na Fiocruz, com apoio bastante grande do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Depois, sobre a incorporação de algumas geotecnologias nessa área e dos desafios metodológicos e tecnológicos que a gente tem enfrentado e que eu acho que é um exemplo dos nossos desafios, mas acho que faz parte da vida de muitas dessas pessoas que trabalham com geotecnologia hoje em dia. Esse é o site do Observatório, todos estão convidados a visitar e participar e fazer postagens. Ele é aberto para fornecimento de dados, mas o Observatório é muito mais do que um site. O site, aliás, está em plena fase de modificação, de modernização, já está mudando conteúdo, mudando layout, etc. Mas o Observatório é muito mais do que um site. E o desafio de montagem de um Observatório de Clima e Saúde é porque, de um lado, existem diversos problemas, diversas situações, condições climáticas, e, do outro lado, existem diversas condições de saúde. E aí eu peguei alguns exemplos assim, de algumas doenças que são marcadamente influenciadas pelo clima, por exemplo, a esquistossomose, que no Brasil tem uma barreira muito forte entre a zona da mata nordestina e o interior, o agreste e o sertão, onde quase não existe a esquistossomose. Chega um pouco mais ao sul, com a abundância de chuvas, há um espalhamento da esquistossomose. No caso da leptospirose, é uma concentração muito grande nas áreas do litoral de Santa Catarina e quase todo o Rio Grande do Sul, algumas outras manchas dentro do Brasil, principalmente dentro de áreas urbanas, mas essa mancha daqui, ela é bastante relacionada ao cultivo de arroz, cultivo irrigado de arroz, onde coincide o período de chuva com a colheita do arroz, com o verão, né? Isso tem permitido a transmissão de leptospirose nessa área. E dengue, exatamente ao contrário, o sul é bastante protegido da dengue, e existe uma concentração enorme de dengue no centro-oeste, no nordeste brasileiro, e manchas no sudeste brasileiro. Algumas regiões ainda estão poupadas da dengue, como no interior de Minas, no Paraná, etc. Então, na verdade, o que a gente vê é que existem diversas condições em que o clima afeta a saúde, né? A gente não pode tratar do clima como um todo e da saúde como um todo. Existem particularidades nessas relações. Os processos são globais, né? Os processos climáticos são globais por definição, mas nós precisamos de modelos locais e de fortalecer, essa nossa missão dentro do Observatório, fortalecer as decisões locais, os produtores das políticas locais, para se tomar decisões que, claro, também subsidiando as tomadas de decisão no nível internacional, que são importantes. Hoje se vê aí um redebate sobre o Acordo de Paris. Infelizmente, os Estados Unidos saiu fora do Acordo de Paris, mas esse debate internacional é ainda muito importante, mas a decisão local é importante. Os gestores do nível local precisam saber o que está acontecendo na sua região
para tomar algumas decisões. E a gente vem no observatório ouvindo tanto a sociedade civil quanto pesquisadores, gestores e tecnólogos para se montar esse quadro do observatório. Primeiro, a oficina foi feita um encontro de produtores e usuários de dados sobre clima e saúde, ainda em 2009. Em 2010, uma oficina sobre queimadas na Amazônia, e foi impressionante a maneira com que as pessoas se referiam aos impactos que as queimadas têm, que coincidindo com a época de seca, um nível de poluição muito grande em algumas regiões, como Porto Velho, né, que afeta diretamente a vida das pessoas e a saúde infantil. Manaus e o regime das águas e as doenças veiculadas pela água, foi uma outra oficina. As doenças transmitidas por vetores, outra oficina. Os desastres climáticos e eventos climáticos extremos e suas consequências sobre a saúde. E finalmente, em 2015, que é onde eu vou me aprofundar um pouquinho mais, um debate muito interessante sobre a seca e a saúde. E esse talvez seja o tema mais espinhoso, mais difícil de se tratar, porque a seca não é um fenômeno evidente do ponto de vista das medidas. Ela é sentida pela população, a população tem noção de estar passando por um período de seca e sobre as consequências, mas essas consequências não são diretas e imediatas, como, por exemplo, ser picado por um mosquito e poder desenvolver alguma doença transmitida por mosquito. Esses impactos são muito indiretos e esse é o grande desafio que nós vemos enfrentando. Então, como um quadro geral, já gerado por essas oficinas que nós temos discutido as relações clima e saúde, nós vemos como, assim, 4 principais impactos que a saúde, essa é uma lista brasileira, digamos, tropicalizada dessa, não é a agenda internacional sobre clima e saúde, é um pouco diferente, adaptada para as condições brasileiras. A gente vê o impacto direto de ondas de calor, de inundações e de secas, como um dos fatores importantes que afetam a saúde. A expansão de áreas de transmissão de doenças relacionadas a vetores, eu infelizmente vou falar pouco sobre isso. O aumento do risco de incidências de doenças de veiculação hídrica, devido à crise da água, à crise de abastecimento de água. E, finalmente, a potencialização de efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde, com a interação poluição, baixa de umidade, diminuição de temperatura. O observatório, então, a ideia principal dele é reunir dados tanto ambientais, quanto de saúde, quanto de clima, quanto socioeconômicos, para fornecer a um público especializado que junto com teorias, com práticas, com experiências adquiridas durante muitos anos na academia, podem gerar modelos de previsão, modelos e análise de situação sobre clima e saúde, né? Esses modelos têm como saída também sistemas de alerta para gestores. Olha, pode acontecer um surto de dengue na sua cidade no próximo ano, existe uma concentração de casos de alguma doença numa determinada região do Brasil, existe uma tendência de cheias, isso é facilmente previsto atualmente com as tecnologias existentes de cheias na Amazônia Ocidental hoje, né? Mas ainda muitas cidades estão sofrendo dessas cheias hoje. Dados para especialistas, os especialistas, ao contrário, não gostam de mensagens muito curtas, né? Eles gostam de dados brutos, de mexer com os dados desagregados, então a gente também tem uma área dentro do observatório tratando disso. E uma informação para o cidadão, que também, por sua vez, pode produzir informações, postar fotografias, comentários e evidências sobre algum processo que esteja acontecendo. Essa é a página, essa é uma das sub-áreas do observatório, que trata sobre a questão da água,
e a gente vê, por exemplo, como um conjunto de indicadores pode ser obtido para um município, ou, por exemplo, um indicador para diversos estados, ou a visualização de dados na forma de mapas. Nesse caso daí, os eventos extremos no Brasil, um determinado ano, 2008 é um ano muito marcante das cheias de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, e também na Amazônia brasileira, e separado por tipo de evento e com seus devidos impactos, quantos mortos, quantos desalojados, desabrigados, feridos, etc. Bom, indo para o lado da pesquisa, essa é a face serviço do observatório. A gente disponibiliza o tempo todo informações, mas do ponto de vista de pesquisa, isso tem produzido alguns artigos interessantes, que é um balanço, por exemplo, sobre desastres naturais e a saúde no Brasil, um balanço que a gente fez baseado exatamente nesses dados que a gente obteve. E do ponto de vista local, nós temos desenvolvido alguns, o que a gente chama de sítio sentinela, que são relatos de experiência e estudos mais aprofundados em algumas áreas do Brasil sofrendo de problemas específicos de saúde. Por exemplo, na Amazônia, em Manaus, a relação entre doenças e saneamento e regime de água, em Cuiabá e Porto Velho, a doenças respiratórias e as queimadas, no Rio de Janeiro, a questão da dengue, dengue, zika, chikungunya, a tríade, e no semiárido, que eu vou falar um pouquinho mais, sobre a questão da seca e saúde. Esse projeto Seca e Saúde já avançou bastante, começou em 2014, está em fase de finalização, produziu diversos trabalhos de campo e a reunião de alguns dados que eu vou mostrar agora. Um dos produtos que a gente obteve foi esse artigo sobre gerenciamento de impactos sobre a saúde das secas no Brasil, e que se mostra uma relação entre a seca, essa relação muito, muito indireta e mediada por diversos fatores entre a seca e o aumento de morbidade e mortalidade, mas via escassez de água, via o impacto sobre as meios de subsistência, pecuária, pesca, etc., o aumento de preços de alimentos, migração, etc., que causariam, por sua vez, problemas de nutrição, saúde mental, doenças transmitidas por vetores, etc., que, por sua vez, geraria... Então, a gente está nessa fase de tentar destrinchar os mecanismos que poderiam relacionar seca com saúde. E nos deparamos com a questão da vulnerabilidade, quer dizer, é muito discutido, no caso da seca, claro, a seca não afeta todos de uma maneira igual, algumas populações são muito mais vulneráveis do que outras, e as últimas secas, por exemplo, a gente tem reparado que tem tido impacto menor. Essa seca agora que começou em 2012, 13, 14, e agora parece que está começando a diminuir no semiárido brasileiro, ela tem tido impacto menor do que secas precedentes, talvez por causa das políticas sociais que vinham funcionando. A gente tem que mudar o tempo do verbo agora, não pode mais usar que estão vigentes, né? Mas vinham atuando no Nordeste, com Bolsa Família, programa de cisternas, e esses programas, infelizmente, estão em fase de desmonte, como todo mundo pode acompanhar pelos jornais, né? Então, a gente se pergunta se a gente tem, na verdade, uma vulnerabilidade à seca, ou tem várias vulnerabilidades, tem maneiras diferentes de afetar populações diferentes, conforme o que a gente chama de seca, porque a seca também não pode ser definida só como falta de chuva. Ela é definida como perda de
de capacidade agrícola, ela é definida como falta de água na casa das pessoas, pode ser definida como o desaparecimento da água em rios, em alguns mananciais e açudes. Ela pode ser definida de diversas maneiras, então cada uma dessas maneiras vai afetar a população de uma maneira diferente, por isso que nós chamamos das vulnerabilidades. E isso gerou um outro artigo, que é medindo o invisível, essa dificuldade que a gente tem de mensurar, de se aproximar da questão seca, apesar de, engraçado, reconhecido pela população como um fenômeno e reconhecido pelas geotecnologias, essa mediação da seca, como ela atua, como ela influencia a vida das pessoas, ela é muito difícil de ser medida e foi o mote para se escrever esse artigo. Então, um aspecto dessa vulnerabilidade é a questão da demografia, da renda, escolaridade, condições de saúde em geral, mas também tem uma vulnerabilidade que é ambiental, que é ambiental ou climática, né? Precipitação no nível pluviométrico e tal, e o socioambiental, que é um conjunto de condições de que as pessoas vivem e trabalham e têm lazer e têm sua vida inserida dentro desse semiárido brasileiro. Um pouco sobre a geotecnologia, a gente hoje encontra diversos sites e diversos serviços oferecendo dados sobre clima na Amazônia e a questão da vulnerabilidade, os dados socioeconômicos, diversas instituições e diversas organizações não governamentais têm oferecido esses dados, o que é muito interessante, muito importante para a gente, mas ao mesmo tempo ele é difícil para o usuário final. O usuário final, para conseguir fazer uma análise integrada desses dados, teria que entrar em cada site desses, obter seus dados, baixar para o seu computador e no seu computador fazer esse relacionamento de dados. Isso é penoso para o usuário, ele tem que ser uma pessoa especializada e tal. A nossa proposta é criar um ambiente em que o Observatório de Clima e Saúde seja um intermediário dessa busca de informações. O usuário faz perguntas ao observatório e o observatório busca nos servidores dos produtores de dados. Nesse caso daqui está se falando da ANA, da Agência Nacional de Águas, do INPE, do DataSUS, como alguns exemplos, mas podem ser vários outros. Isso é um programa escalável, quer dizer, ele pode crescer para diversas outras instituições, mas a ideia é que o usuário tenha um acesso único a uma plataforma que vai dar a ele acesso a diversas outras fontes de dados que são na verdade, produzidos por outros setores. Isso eu vou comentar no final, gera algumas complicações do nosso lado. Bom, esse é um dos produtos que a gente vem obtendo, os valores de DVI. DVI é uma medida de atividade, digamos, de intensidade de verde ou de atividade da vegetação, né, obtida por interpretação de imagens de satélite, e desse período 13-14. E mostra, primeiro, que existem áreas do semiárido que são permanentemente secas, e existem áreas que são úmidas no verão, existem áreas que são úmidas no inverno. Quer dizer, é extremamente variável, que a gente chama de uma maneira geral de seca, e esse semiárido não se comporta como um todo uniforme, né? Uma área que chama atenção para a gente é entre oeste de Alagoas e de Pernambuco, que é uma área quase permanentemente seca, e depois a gente vai entrar em detalhes sobre ela. Bom, um pouco sobre a metodologia que é utilizada nesse caso. Nós temos um dado que é em forma de raster, uma imagem, né? E esse dado precisa ser municipalizado. A gente precisa, a gente não pode dizer o pixel 10,3 para comunicar isso para o público geral. Nós temos que nos apoiar na divisão municipal, numa divisão administrativa, que as pessoas se reconheçam, né? Principalmente os gestores.
e o cidadão. Então esse dado é municipalizado, de uma imagem para essa malha de municípios, combinado com algumas questões de vulnerabilidade, se gera modelos, e esses modelos sim são divulgados para a população geral. Isso já está funcionando bem para dengue, para zika, para leptospirose, para algumas dessas doenças que a gente vem monitorando. No caso do Nordeste também chama atenção essa região Alagoas, Pernambuco, que alguém botou aqui, isso é coisa de estagiário, eu vou matar um estagiário ali. Alguém trocou Alagoas por Sergipe, olha aqui, que coisa feia. O Sergipe fica aqui, Alagoas fica aqui. Eu quero chamar a atenção dessa mancha aqui no oeste de Alagoas, brincadeira, eu adoro estagiário. Poxa, vai trocar Sergipe por Alagoas, é o fim. Mas essa área daqui, onde tem se decretado diversas vezes, sequencialmente, decretos de seca. Como é que eu estou de tempo? Já estou. Então, diversos decretos de seca, é uma área que a gente vem monitorando por esse NDVI, esse índice de vegetação, que tem caído ao longo do tempo, mas principalmente nos últimos anos, 2012 em diante, o NDVI não alcança mais os níveis anteriores do período de seca. Nesse período de seca, o NDVI ele sobe, mas até um patamar baixo, que mostra que a seca é permanente nessa área. Dizem que, inclusive, nesse ano, 2017, ainda essa área é uma área sujeita a seca, apesar das últimas chuvas agora em maio, né, no mês passado. Nessa mesma área foi observado um recorde de mortalidade, de incidência de diarreias nessa área, exatamente nesse período onde tem o máximo de seca, onde devia ir mais baixo, e quando começa a subir, quando começa a ter um pouquinho de chuva. Outra coisa interessante também que a gente vem acompanhando no observatório são as notícias produzidas por jornais digitais. Nós temos uma ferramenta de busca de jornais digitais e que produziram algumas notícias sobre o surto de diarreia que estava acontecendo naquela área, um pouquinho atrasada em relação à seca em si e um pouquinho atrasada em relação à incidência das diarreias. Mas a mídia tem um papel importante, que é um pouco de consolidação, de dar sentido a esse conjunto de dados enorme sobre as secas e tal. Ela de alguma maneira amarra, organiza esse conjunto de dados e fala, eu acho que eu tenho esse aqui, aonde aparece a bolinha preta é porque a mídia falou, aqui houve um surto de diarreia. Isso para a gente é muito importante porque marca, complementa os dados de saúde que já vinham mostrando aqui nesse caso daqui, mortalidade por diarreia. Uma alta de mortalidade por diarreia no oeste de Alagoas. É interessante também notar que esse surto ele atinge muito mais o agreste do Nordeste brasileiro do que propriamente o sertão. Quer dizer, o agreste é uma região de transição e talvez menos adaptada às condições de seca, e é aí que se dá os grandes problemas de saúde, e que os grandes problemas de saúde acontecem nas primeiras chuvas depois de uma grande seca. Isso é interessante porque se a gente examinar a relação chuva-diarreia, a gente vai pensar que quanto mais chove, mais tem diarreia, mas na verdade é a chuva após o período de seca, que é explicado um pouco por esses açudes que acumularam detritos durante muitos anos, meses, e que concentram os detritos durante as primeiras fases de chuva. Bom, isso, como eu falei, pode ser acompanhado pelo sistema de informação de saúde. Esse caso daqui, mortalidade por diarreia em faixas etárias diferentes. A gente vai afunilando
de 18 milhões de casos de óbitos acontecidos no Brasil, 1 milhão aconteceu em 2013, desses 19 mil aconteceram em Alagoas e 237 aconteceram no gastroenterite nessas faixas etárias. Isso é o que a gente pode chamar de surto, né? Um surto é, o Guilherme, não sei se concorda comigo, ele sim é um epidemiologista, mas a gente tem várias definições de surto. Pode ser um aglomerado de casos, um aglomerado significativo de casos no espaço e no tempo. Pode ser incidência, uma taxa de incidência maior dentro de um grupo populacional, de um determinado grupo. Pode ser uma comoção da população, né? E por isso, ou um alerta emitido pela mídia. Geralmente, essa palavra surto é usada muito mais pela imprensa do que pelos técnicos, né? Os técnicos de epidemias e outras maneiras de classificar esses eventos, mas surto é muito usado pela imprensa, é uma palavra muito usada pela imprensa porque ela tem um papel importante nesse alerta, por isso nós estamos usando esses dados da imprensa como uma forma complementar dos nossos dados de saúde. Só para mostrar estou acabando, esses, não só as diarreias, mas talvez a seca, talvez as condições socioambientais tenham agravado as condições as consequências da infecção por Zika no Nordeste brasileiro. Esse daí é um exercício que nós fizemos, ainda inédito, sobre clusters ou aglomerados de casos de síndrome de Guillain-Barré no Nordeste, mostrando também essa área do Agreste, como muito, além das capitais de Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, algumas áreas do Agreste que são áreas de fronteira climática, áreas de transição climática, foi aonde se observou a concentração de casos de Guillain-Barré. E finalmente eu vou falar um pouquinho sobre os desafios dos mapas. Antigamente a gente fazia mapa assim, né? O papel, e principalmente o mapa participativo, ele nascia do papel, de um sistema analógico, onde as pessoas rabiscavam livremente. O próprio mapa participativo, ele pode ser digital, né? Não necessariamente o mapa participativo precisa sair do papel, ele pode usar a plataformas digitais e com isso ganha-se diversas vantagens, como o georreferenciamento automático do que está sendo colocado. Isso aqui é um caso entre a Colômbia e o Equador, onde tem violência, pulverização de agrotóxicos, e essa área é uma área bastante conflituosa, onde se fez essa experiência de mapa participativo. Quando eu era estagiário, os mapas eram na verdade, então, esse instrumento de integração, né? O mapa era, ao mesmo tempo, um lugar onde a gente armazenava dados, a gente armazena dados assim. É uma maneira de armazenar dados, rabiscar o mapa e escrever em cima dele alguma observação. É um lugar de análise. O mapa, por si mesmo, a gente poderia medir com régua ainda, medir alguns parâmetros para se fazer análise, e o mapa era também um instrumento de comunicação, né? Isso na era analógica. Hoje em dia, a gente, na verdade, tem uma situação, problema, ou um tema, ou um assunto que nós queremos abordar, e usamos o SIG numa caixinha, muitas vezes solitária, que nós estamos aqui dentro nessa caixinha, armazenando dados na forma de um mapa, que é um arquivo, na verdade, e usando técnicas de um mapa, que é uma maneira de operação, né? E a saída disso é um mapa da forma de apresentação, que é finalmente a comunicação. Então mudou um pouco da configuração esse é um pouco do desafio que eu levanto aqui sobre o uso das geotecnologias. Mudou a configuração do nosso trabalho cotidiano usando SIG, usando geotecnologias.
Nós trabalhamos agora muitas vezes solitariamente dentro de uma caixinha, pensando num problema, armazenando dados, fazendo análises e produzindo formas de comunicação. Pior do que isso, na verdade, também nós recebemos um input, o que é uma comunicação de um outro. Por exemplo, o mapa de queimadas do INPE serve para estudar doenças respiratórias na Amazônia. E a gente confia que o INPE esteja produzindo um bom mapa de queimadas. A gente não pode reproduzir no lugar do INPE um mapa de queimadas. O INPE faz o mapa de queimadas, nós pegamos aquilo como insumo, colocamos na nossa caixinha, e da nossa caixinha nós vamos fazer um mapa de doenças respiratórias e queimadas, que vai provavelmente servir para outra pessoa para falar sobre riscos à saúde devido a queimadas. Então, na verdade, nós estamos interligados num sistema de troca de camadas. Cada um de nós produz camadas e importa camadas o tempo todo. Isso gera, primeiro, uma necessidade de confiar nas instituições produtoras de dados imensa e aumenta a solidão de quem está dentro da caixinha, porque ele tem que tomar decisões importantes ali dentro, utilizar uma determinada técnica, filtrar dados, ele tem que tomar diversos cuidados na sua caixinha. E, finalmente, um outro tipo de mapa, que não é mais um mapa participativo, é um mapa que agora chama de colaborativo, SIG-C. No SIG-C, na verdade, os usuários não sabem que estão produzindo um mapa. Esse daqui é um mapa de Portugal, em homenagem ao Paulo Nossa, que foi feito, elaborado com base de ligações telefônicas, origem e destino de ligações telefônicas. E se observa que existem alguns núcleos de troca de ligações por telefone, né, que podem ser classificados e podem ser transformados em regiões. Essas seriam as regiões, o que os autores chamaram de comunidades em Portugal, seriam regiões onde as pessoas se comunicam mais em Portugal, né? Talvez não corresponda às regiões tão tradicionais de Portugal, do Alentejo, do Minho, do Douro, é outro tipo de regionalização, aonde o usuário produziu dados voluntariamente, porque ele colaborativamente, mas não voluntariamente, na chamada internet das coisas. O celular da gente produz esse tipo de informação que pode ser utilizada para a geografia e a geografia da saúde. Então, desafios aí dessa área. Finalizando, nós partimos agora, ao contrário do que fizemos durante muito tempo, nós não partimos do específico, do pequeno, para estudar o grande, mas podemos partir do grande, dos grandes processos, dos grandes bancos de dados para estudar o pequeno. Como no caso da diarreia em Alagoas, que a gente começou a analisar dados de mortalidade em geral e conseguimos detectar esse surto de diarreia, inclusive na imprensa. O trabalho agora é multidimensional, a gente trabalha com um cubo de dados que tem diversas dimensões, a gente não precisa mais fazer matrizes 2x2, isso acabou. Hoje em dia, a gente pode criar cubos de dados que são n-dimensionais, com espaço, com tempo, com faixa etária, com diversas características dos indivíduos das comunidades, que a gente pode separar através desses chamados cubos. O uso simultâneo de diversas bases de dados. A gente não usa só dados de saúde, usa dados de diversas fontes, muitas delas produzidas participativamente, outras produzidas colaborativamente. Como eu falei, essa integração entre o SIG, a participação e a colaboração. O SIG tradicional, o SIG-P, SIG-C, como ferramentas possíveis aí para a gente usar nas tecnologias. Vocês desculpem o excesso de slides e excesso de fala. Obrigado.
Boa tarde a todos. Eu queria primeiro começar agradecendo. Realmente é a primeira vez que eu estou nesse evento e então eu fico muito feliz de estar aqui, na medida em que eu sou um epidemiologista que trabalho mais diretamente com formação geográfica ou geotecnologia em saúde. Então, agradecer aos organizadores pelo convite. Então, eu pensei que eu não queria falar diretamente sobre o uso da geotecnologia em saúde ou exemplos, né? E eu achei que talvez fosse mais interessante partir um pouco dessa posição que eu me encontro, né? Um epidemiologista, né, que tem um interesse em trabalhar com a interface com a geografia, com a informação geográfica, com geotecnologia, né, e trazer um pouco disso que eu acho que são os dilemas e as dificuldades que a epidemiologia tem para se aproximar de uma forma interessante, que eu digo, interdisciplinar, com a geografia e particularmente a geografia da saúde. E eu acho que, de certa forma, esse dilema, eu acho, da epidemiologia, de certa forma, ele encontra paralelo, eu acho, também com as diferentes abordagens dentro da geografia. Então, o que eu vou trazer aqui primeiro, pensar um pouquinho a própria constituição da epidemiologia, né, e como que ao longo do tempo ao desenvolvimento e constituição da epidemiologia como disciplina fundante, digamos assim, da saúde coletiva, como que ao longo desse período de constituição da disciplina, essa interface ou aproximação com a geografia se deu mais ou menos fortemente, né, e a partir daí olhar para a situação que a gente se encontra hoje e as oportunidades que se estabelecem, do meu ponto de vista, para aumentar essa interface, né, entre a epidemiologia e a geografia. Acho que a primeira questão interessante é que isso é uma visão do Naumar de Almeida Filho, da Universidade Federal da Bahia, atualmente na Universidade Federal do Sul da Bahia, né, que a epidemiologia, como se eu pensar a sua formação histórica, ela nasce como uma epidemiologia, digamos, social, né? Ou seja, preocupada, né, com o processo de saúde e doença como fenômeno social, nasce em Hipócrates, né, como, de certa forma, um discípulo, vamos dizer assim, de Higéia, né? E a primeira morte da epidemiologia como disciplina social é logo ali mesmo, né? Porque o predomínio, né, da disciplina, ou seja, da medicina, né, ou da saúde voltada para o indivíduo, ela já começa a dominar naquele momento. Então, a epidemiologia, ao longo do tempo, né, desde dos seus primórdios históricos, né, até hoje em dia, ela é uma disciplina que é forjada dentro dessa briga, né, ou dessa guerra, né, entre uma disciplina de cunho social, né, e parte da saúde coletiva, ou uma disciplina que se pretende científica e, para ser científica, ela adere, de certa forma, a uma concepção coletiva que não necessariamente é social, né? E isso tem a ver um pouco com esses marcos, ou esses eixos, vamos dizer assim, que são eixos formadores da epidemiologia como essa disciplina, né, científica, digamos assim, que é a clínica, que naturalmente é uma disciplina orientada para o indivíduo, a estatística, né, como uma disciplina quantitativa que dá a vertente metodológica para a epidemiologia, e posteriormente, que é o que poderia dar o caráter mais social a essa epidemiologia, seria a medicina social, que é forjada um pouco mais tardiamente, né, do que a clínica
fisiopatologia e a estatística, né, como uma corrente, digamos assim, de controle estatal sobre a saúde da população. Enfim, essa é uma oportunidade, provavelmente isso acontecendo ali em torno do início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, né, a oportunidade da epidemiologia naquele momento de se forjar novamente como uma epidemiologia de caráter social. E, de fato, uma série de estudos, vamos dizer assim, precursores, né, do que seria essa epidemiologia social, eles aparecem nesse período, que é um período também importante do ponto de vista da relação, né, entre geografia e saúde coletiva. Mas esse processo é um processo que, de certa forma, ele também ele é interrompido, talvez seja aí um pouco a segunda morte, né, da epidemiologia social, que é a partir do momento em que há um predomínio, né, um fortalecimento, né, da medicina e da saúde orientada para o indivíduo, seja com a estruturação de instituições de saúde, com o hospital, com o advento da fisiologia, a revolução microbiológica, né, e cada vez mais o interesse, né, da saúde voltada para o indivíduo, né? E é interessante que essa orientação, que obviamente afeta a epidemiologia como uma disciplina relacionada à saúde, no sentido de torná-la também, né, uma disciplina mais positivista, né, e mais interessada talvez com questões orientadas para a determinação da doença de cunho biológico individual, é um momento também em que a disciplina se afirma, né, institucionalmente e cientificamente. É nesse mesmo momento, né, na segunda metade do século XIX, que são criadas as primeiras sociedades epidemiológicas e, posteriormente, já no século XX, no início do século XX, outras sociedades e escolas especificamente interessadas em ensinar a epidemiologia, né? Ou seja, a epidemiologia, ela se institucionaliza e se legitima como uma disciplina científica, de certa forma, fora, né, do contexto da epidemiologia social. Uma discussão interessante entre o Naumar e a Cecília Menaio, que o Naumar e o Maurício Barreto também dizem, né, que a epidemiologia, não existe uma epidemiologia que não seja social. Né? Bom, no sentido do coletivo, realmente não existe uma epidemiologia que não seja social. Mas, claramente, uma epidemiologia do coletivo, ou a patologia, né, quem estuda a patologia do coletivo, não necessariamente tem uma abordagem sociológica, né, para explicar o processo de saúde e doença. Bom, essas coisas, elas vão, então, de certa forma, se aprofundar, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Por um lado, a substituição, né, principalmente nos países de economia central, a relativa, digamos, substituição da carga de doença por doenças infecciosas, que naturalmente tinham, né, já essa característica social, pelas doenças crônicas, faz com que a epidemiologia procure, né, modelos de determinação de doença que vão priorizar cada vez mais a identificação dos famosos fatores de risco para doenças crônicas, que estão principalmente localizados no âmbito comportamental ou biológico no indivíduo, né? E essa epidemiologia dos fatores de risco das doenças crônicas, que veio a ser conhecida como a epidemiologia moderna, né, ela é uma epidemiologia que em muitos sentidos, dissociada do social e ao mesmo tempo, né, a epidemiologia que deu o caráter científico a essa disciplina. Então, há um dilema incrível dentro da epidemiologia, né, entre se afirmar como disciplina científica, né, e, para se afirmar como disciplina científica, ter que se afastar daquela sua origem, que seria o estudo, né, do processo de saúde e doença como um fenômeno de origem social.
Bom, essas coisas que aparentemente encaminham, né, principalmente na segunda metade do século XX, né, para o fortalecimento desse caráter científico, metodológico da disciplina e seu afastamento social, ele tem, de alguma maneira, uma certa reviravolta, né, a partir, principalmente, da década de 80, né, e da década de 90 do século XX, que é o que se chama a retomada do interesse pelo contexto socioambiental como determinante do processo de saúde e doença. E por que essas coisas acontecem? Né? Não deveriam acontecer no sentido lógico, né? Porque a disciplina cada vez mais se afirmava institucionalmente dentro das escolas médicas, escolas de saúde pública, revistas científicas de alta qualidade, produção científica crescente, grandes estudos epidemiológicos, estava tudo certo, né? Porque o único problema é que não estava dando uma solução para os problemas de saúde populacionais. A ênfase, né, nos fatores biológicos e comportamentais, eventualmente levou a epidemiologia para fundamentar uma certa epidemiologia clínica orientada para o indivíduo, sem o devido impacto na saúde da população e na redução das iniquidades sociais. Então, essa percepção de que essa prática epidemiológica, da pesquisa epidemiológica, não resultava em benefícios populacionais, de certa forma, contribuiu para que houvesse um renovado interesse pelo contexto social e ambiental como determinante do processo de saúde e doença. Esse aspecto de certa forma, de novo, né, uma nova oportunidade para o diálogo, né, entre a geografia e a epidemiologia. E, de certa forma, influenciada também agora por um outro componente, que é o advento das geotecnologias, né, que permitiriam, né, como o Cristóvão falou, uma mudança completa, né, no processo de trabalho, né, em relação à geografia e sua incorporação na área da saúde. A concepção geral, então, que passou, não vou dizer a dominar, mas a ocupar um espaço importante dentro da epidemiologia, chamada epidemiologia social, seria, né, essa epidemiologia orientada para o estudo, né, dos determinantes sociais da saúde nos diferentes níveis hierárquicos e dimensões sociais, ambientais, históricas e também individuais. E é um campo em total expansão, né? Se a gente for pensar que é uma busca de 3 temas diferentes, obviamente, em termos de busca, mas um voltado para estudos na área de, digamos, espacial, geográfica, na área da saúde, né? Ou estudos multiníveis, né, que são estudos orientados também para avaliar o contexto social, ou estudos que tenham um componente explícito de epidemiologia social. Todos esses 3 produções científicas na forma de artigo têm um incremento exponencial, principalmente a partir da década de 90. Então é um campo em expansão. A epidemiologia hoje é muito diferente do que ela era, no sentido de distanciamento, num certo sentido, né, da epidemiologia clínica e reafirmação da epidemiologia como uma disciplina social interessada na determinação social do processo de saúde e doença. Bom, a questão que me parece crítica é que essas oportunidades que surgem hoje, né, para a epidemiologia dialogar com outras disciplinas do campo social e particularmente do campo geográfico, ela não se dá de uma forma simples, né? A epidemiologia é uma disciplina que se caracterizou muito pela sua afirmação científico-metodológica. Então, é uma tradição da epidemiologia incorporar mais técnicas e métodos do que conceitos, né? Então, um pouco do que eu acho que a gente tem visto nos últimos anos, que é o crescimento, né, da epidemiologia
digamos, e suas aplicações e suas interfaces com a geografia, é uma incorporação um pouco acrítica de uma série de técnicas e métodos sem uma percepção, uma incorporação de bases conceituais para que essa integração entre disciplinas possa se dar de uma forma mais apropriada. E isso não é só na relação com a geografia, mas é em relação com outras disciplinas humanas e sociais, e leva também ao que, de certa forma, hoje em dia a gente fala que é o mais do mesmo, né? Ou seja, que é uma coisa que não acontece só com a epidemiologia, acontece na saúde coletiva e em outras disciplinas, que é uma série de produções científicas na forma de artigos e capítulos de livros, que na verdade são reproduções, né, de técnicas e de métodos, mas que não tem uma base conceitual suficiente para explicar o processo de saúde e doença como resultado de fenômenos sociais. Bom, então eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre esse aspecto, que é a incorporação, né, dos conceitos e técnicas da geografia no âmbito da epidemiologia, né. Uma das coisas que eu entendo é que, apesar de existir, né, um discurso conceitual, que todos os artigos começam, né, na área de epidemiologia geográfica ou espacial, com a frase de que é necessário cada vez mais a incorporação, né, do espaço como categoria de análise, na epidemiologia, termina aí, né, a capacidade desses artigos de fato interpretarem os seus resultados de uma forma mais conceitualmente válida, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, o que, a partir do que é publicado na área, isso que eu estou falando, né? Ou seja, o meu ponto de vista é que essa incorporação, na maior parte das vezes, das técnicas da geografia na epidemiologia, ela se dá de forma crítica e muito rasa, né, de certa forma. O que eu fiz aqui foi uma busca de termos que fossem capazes de mapear, né, estudos epidemiológicos na área da saúde que utilizassem, digamos, informação geográfica e geotecnologia no PubMed nos últimos 8 anos. Tá? Esses estudos, essa revisão me deu 157 artigos, alguns foram retirados por vários motivos, não vou entrar em detalhes agora, sobraram 105 artigos para analisar. Esses artigos, eles predominantemente tratam de doenças infecciosas e predominantemente, estudos epidemiológicos feitos por pesquisadores brasileiros, tá? Estou mais preocupado com a epidemiologia brasileira nesse momento do que a epidemiologia mundial. E 2/3 desses estudos, eles são em doenças infecciosas e uma dominância grande ali da leishmaniose, eu acho que deve ter a ver com um pouco da minha contribuição, e outras doenças, incrivelmente hanseníase, né, que é uma doença em que o longo tempo de latência deveria ser um grande impedimento, eventualmente, né, para uma análise apropriada, né, da determinação socioambiental, né, dessa doença, e poucas aplicações em doenças crônicas, em geral voltadas para comportamentos relacionados à saúde, particularmente a relação, né, entre áreas verdes na cidade e a atividade física. A maior parte desses estudos usa dados secundários, aproveitando os sistemas de informações nacionais, então, de certa forma, também tem uma limitação na sua origem, do ponto de vista da qualidade desses dados e da possibilidade de aprofundamento da interpretação da distribuição geográfica desses eventos. Boa parte deles tem um foco eminentemente descritivo, basicamente a identificação de agregados espaciais ou uma distribuição espacial heterogênea do evento de saúde, e, como são dados secundários, a maior parte também são estudos de cunho ecológico, né? E as técnicas, para vocês verem um pouquinho, né, as técnicas
na maior parte das vezes, são técnicas muito básicas, né, ainda de análise exploratória de dados, representando, do meu ponto de vista, né, uma incorporação muito rasteira de tudo aquilo que a geografia, né, e as geotecnologias poderiam oferecer para a interpretação epidemiológica do processo de saúde e doença. Nada disso me surpreende, no sentido de que essa forma da epidemiologia incorporar métodos e técnicas, ela já tinha sido vista com a estatística, né, o fetiche, né, dos métodos estatísticos, né, como legitimador do discurso científico da epidemiologia. Então, eu acho que o que acontece aqui com a geografia e as geotecnologias é algo um pouco parecido. Então, existe, de fato, uma necessidade de revisão por parte de nós, epidemiólogos, né, nessa interface com a geografia, né, de coisas que permitam, né, que essa incorporação e esse diálogo se dê de forma mais intensa e mais, de fato, interdisciplinar. Bom, eu vou também passar rápido aqui, porque meu tempo também já acabou. Eu acho que existem vários aspectos, se você pegar esses artigos que eu estou falando e analisá-los, o uso de uma série de conceitos de forma intercambiável, sem que eles carreguem de fato os conceitos que deveriam carregar, uma série de falhas técnicas e conceituais, desde construção de mapas equivocados, uso generalizado de medidas de autocorrelação sem uma interpretação razoável, falta de discussão sobre aspectos teóricos importantes sobre conceito de vizinhança, interação entre unidades, formas de agregação das unidades amostrais, a questão da privacidade também é pouco abordada hoje. A gente sabe que boa parte desses estudos em que você mapeia os pontos no mapa, você poderia recuperar essa informação e encontrar a localização exata dessas residências a partir de um processo reverso de geocodificação, uma coisa que a gente praticamente não vê e precisaria estar incorporando nas nossas análises. E, obviamente, o tempo. Eu nem mostrei, né, mas estudos epidemiológicos utilizando ferramentas da geografia raramente incorporam o tempo como uma outra dimensão essencial para a compreensão do processo histórico, né, do adoecimento da população. Bom, enfim, eu acho que existem muitas oportunidades, existiram ao longo do tempo muitos momentos em que foram favoráveis à interação entre a geografia e a epidemiologia. Eu entendo que esse é um momento importante e é um momento crucial para que essa interação se dê. Obviamente que as condições que estão colocadas, do meu ponto de vista, são melhores do que momentos anteriores, mas, naturalmente, essa interação precisa que ambas as disciplinas se reconheçam, né, as suas identidades, né, e as suas diferenças para que elas possam, de fato, interagir. Então, acho que se a gente pensar um rio como um tempo, né, em vários momentos desse rio a gente teve a oportunidade de construir pontes entre as disciplinas. A questão é saber quando, como e onde que a gente pode construir essas pontes. Obrigado. Muito obrigada, professor Guilherme. Então, aqui, para sintetizar brevemente o que os três palestrantes ricamente nos trouxeram, né? O professor Seguinou, inicialmente, ele nos trouxe uma abordagem bastante importante, apontando o desafio de se mapear a cartografia de vetores, tanto do nível do indivíduo, a sua limitação do mapa global, para também a gente chegar num nível de detalhamento e de modernidade em relação a esses produtos que ele já
nos trouxe em relação ao mapeamento do iPhone, né, mapeamento de vetores por iPhone, ou seja, é um grande desafio a gente conseguir fazer mapeamento de vetorização, sendo que a proliferação do vetor ela se dá de uma maneira bastante dinâmica, fluida, e a questão das arboviroses como dengue, chikungunya, zika, é altamente complexo, multicausal, e a própria cartografia também tem que acompanhar essa evolução e esse desafio de complexizar e de torná-lo quanto mais rápido e melhor monitorado, melhor para fins de vigilância, etc. Depois tivemos a ótima colaboração do professor, exposição do professor Cristóvão, que nos trouxe uma perspectiva voltada para a questão de clima e saúde e análise de situação, na condição também de uma plataforma que é o Observatório de Clima e Saúde, que tem esse objetivo de integrar bases de dados secundárias, de dados ambientais, dados socioeconômicos e dados de saúde, e apresentou diversos produtos que podem ser usados para gestores, pesquisadores e usuários em geral, e também a colaboração do professor Guilherme, do ponto de vista trazendo uma visão mais colaborativa da necessidade de intensificarmos a relação entre a epidemiologia e a geografia e os desafios, e que a maneira que a epidemiologia, na sua reemergência pelo contexto socioambiental e pela sua modernização em relação à aplicação da geotecnologia, essa ponte se fortalece, ela apresenta sim suas dificuldades, suas limitações, mas sobretudo seus avanços, e o estudo ecológico nesse sentido é uma abordagem que nos aproxima, que nos faz dialogar, e a metodologia espacial ela tem esse papel de inferir hipóteses, né? Através da espacialidade dos fenômenos, das doenças, a gente consegue ter um primeiro olhar e verificar suas possíveis variáveis explicativas, o porquê das áreas de ocorrência, e a colaboração também desse papel do geógrafo também vem nesse sentido, né? De levantar hipóteses e da gente também sempre dialogar com os epidemiologistas, com os médicos e enfermeiros e etc. De todo modo, percebemos a extrema importância da geotecnologia nessa interface da interdisciplinaridade e da sua importância como instrumento de pesquisa e também de ação de gestores e de monitoramento de políticas públicas. Eu agora, então, depois desse breve resumo, eu abro as questões. Nós estamos com um pouquinho de atraso, em torno de 20 minutos do encerramento, mas eu abro agora, então, para exposições e perguntas da plateia. Se vocês puderem serem sucintos nas suas perguntas, para eu trazer retorno aqui para os palestrantes. Obrigada. Quem quiser se inscrever. A pergunta vai mais para o Guilherme. Acho que excelente apresentação no sentido de suscitar um pouco do debate, principalmente nesse componente mais analítico e de trazer alguma proposta que possa entender um pouco a dinâmica e intervenção. Sua apresentação você deixa claro que a gente, do ponto de vista das tecnologias de georreferenciamento, a gente ainda usa tecnologias e análises bem superficiais. Naquela pesquisa que foi feita, foi de artigos só brasileiros ou a nível de outros países também? Não ficou claro, mas eu queria que você comentasse um pouco a respeito de como que, principalmente no Brasil, a gente pode ganhar capacidade em termos de responder as perguntas científicas mais adequadamente, pensando no ponto de vista da epidemiologia social, usando essas novas ferramentas, mas não só da parte de espacialização, mas principalmente da análise mais robusta. Una disculpa nuevamente, voy a hacerlo en español, pero espero se entienda despacio. Creo que una de las cuestiones en epidemiología, doctor, en epidemiología,
La reproducción en clase debe de eliminar hablar de tiempo, lugar y persona. Y continuamente hablar de frecuencia, grupo y territorio. ¿Por qué territorio? Porque alguien tiene que hacer algo, alguien es responsable. Entonces, territorio creo que es una categoría que vale. Y eliminar totalmente tiempo, lugar y persona, porque entonces estamos entrándolo a caso y no a grupo. Primera cuestión. Segunda cuestión, en el imaginario, José, creo yo de que la transparencia de manejo de datos es fundamental. ¿Cómo se maneja la transparencia de datos? Entonces, para el imaginativo, creo que en un futuro, en los sistemas de información geográfica participativos, va a ser muy importante cómo las personas informan que van a consulta, que necesitan una consulta médica, una clínica médica. Entonces, si ellos informan de esta manera, tendremos un mapa que se puede contrastar con, por ejemplo, con los datos de epidemiología, que no le llegarían a epidemiología, o tardarían mucho en llegar. Y por otro lado, la cartografía colaborativa o sistema de información geográfica colaborativa, las farmacias son un punto fundamental en la venta de medicamentos. Entonces, creo que si hay transparencia en el manejo de datos, las bases de datos de las farmacias, se podría tener este tipo de mapas y tener una alerta epidemiológica sumamente rápida, en tiempo real, sobre todo si se tuviera este dato, y en automático disparar la alerta epidemiológica con una compra extraordinaria de medicamentos, sea para paliativo o sea para los efectos o sea para las causas. Y finalmente, quiero felicitar al Brasil por la transparencia con la que maneja las grandes bases de datos. Pero creo, Cristóbal, que el camino siguiente, ustedes no tienen Big Data, tienen Very Big Data, BBD. Entonces, con Very Big Data, un observatorio va a tener diferentes problemas para incorporar datos. Es un gran problema. Big Data es un very big data, es un very big problem. Por lo tanto, creo que el símil con el observatorio meteorológico es el modelo, es decir, descentralizar el observatorio, tener observatorios, una red de observatorios, porque vas a seguir teniendo los grandes problemas y tanto más interés cause mayor problema. Entonces es casi incontrolable un BBD. Gracias. A pergunta é para o professor Signo. Em relação ao Sentinel, a ideia dele... Ok. Em relação ao Sentinel, a ideia é monitorar os vetores, não a incidência de casos. No caso, o monitoramento do mosquito. A questão é que me parece que a base dele é o iPhone. A pergunta é o seguinte: qual é o nível de confiabilidade desse sistema, tendo em vista que não são todos que possuem esse equipamento? Como está sendo tratado esse tipo de informação? Ela não seria direcionada apenas a um recorte apenas? Ou ela tem algum outro mecanismo que compensa isso? Oi, então, a minha questão é rápida. Fiz toda a minha formação também na epidemiologia, fiz mestrado, doutorado na epidemiologia e hoje eu trabalho com o curso de medicina, né? Então, assim, quando o professor Werneck fala que fez a busca e usou os mesh terms, os descritores, eu queria saber quais seriam aqueles que se relacionam com a geografia da saúde e como que foi feita essa busca para identificar o que se relaciona com a geografia da saúde, né? Até porque no último evento que teve, o último evento brasileiro de epidemiologia, que teve uma mesa só, assim, que foi mais ou menos aproximado do tema, foi bem lotada, assim, inclusive
teve uma boa participação, né, nesse último evento. Então, a gente vê que existe essa aproximação bem real, né, da epidemiologia com a geografia da saúde. Então, é uma dúvida que eu tenho. Já teve mais outras mesas que falaram dos descritores e seria isso. Mais direcionado ao professor Werneck, mas também ao Cristóvão e ao Segnoni. Eu queria um pouco essa arquitetura do SIG, né? A gente falou um pouco aqui o quanto é preciso avançar num formato dessa representação digital para a gente estar trabalhando com a produção do espaço, né? Então eu tenho a discussão da produção do espaço social e uma superfície cartesiana, né, do mapa digital. E tem uma discussão lá, que no INPE hoje tem um grupo, né, tentando pensar um formato de representação que considera essa dimensão temporal, esses outros elementos. Então, acho que podia ser uma oportunidade para explorar um pouco mais esse aspecto, assim, da ponta dessa discussão, né? É preciso casar essas duas agendas, do geoprocessamento de saúde, vamos dizer, da discussão da produção social do espaço. Boa tarde. Eu vou contestar no mesmo ordem que me han preguntado. A pregunta de Miguel, básicamente, entiendo que los sistemas participativos eventualmente van a convertirse en lo que llamaríamos sistemas democratizados. Todos vivimos en una democracia, mas todos tenemos reglas para poder vivir en una democracia. Entonces los sistemas participativos, para que sean efectivos, sin lugar a duda pasarán por un proceso de, básicamente, que lo he definido aquí rápidamente, un proceso de control en el cual existan ciertas reglas de quién puede participar, qué tipo de información puede entrar y a la misma vez la base sobre la cual se deposite esa información va a estar regulada. Tendrá que haber particularmente un sistema muy bueno de instrucciones, un sistema muy bueno de metadata explicativa para saber qué tipo de información se puede colocar y qué tipo de información no se puede colocar. Es decir, tener claramente cuál es la información de la información y finalmente una serie de reglas de quién puede participar y no puede participar. Por ejemplo, se me ocurre pensar que automáticamente usted tendrá que identificar su edad, así como posiblemente una persona que tenga minoría de edad no podrá participar para ofrecer una información de valor. Yo creo que esos son controles regularmente tradicionales en el uso de los teléfonos, en el uso de instrumentos tecnológicos en el cual usted deposita información. Si eso no ocurriera, definitivamente estoy plenamente de acuerdo con Miguel que entonces habría que pasar por un control de los datos que se generan y hacer lo que se llama en inglés un quality control, porque si no la información no sirve de nada. Es información tipo basura, ¿no? Tipo garbage, como se dice en inglés. Sobre la pregunta que me hace el compañero en relación a los sistemas de GIS y el sistema de Mosquito Alert, tengo dos observaciones. El Sentinel GIS es una plataforma básicamente para PC, es una plataforma, no es open source, es una plataforma básicamente cerrada en el cual para poderla operar tienes que tener una licencia y corre sobre toda la plataforma de la ESRI, así que es un producto del mismo productor de ArcGIS y de ArcInfo y de los programas, así que no es un open source, no puedes tener acceso libre a ella, por lo tanto eso ya pone una regulación en el mercado. Sin embargo, debo decir que mucho de estos programas, sobre todo para los investigadores en las universidades, las personas que hacen pesquisa,
que tengan acceso a través de sus universidades. Son sistemas sumamente sofisticados, sumamente avanzados y permiten al investigador que tenga acceso, por supuesto, desarrollar análisis muy avanzados. Hasta hace 2 años atrás no había ningún tipo de producto similar, yo diría. Son productos muy nuevos. De hecho, hay otro más que ahora mismo no recuerdo, que es para levantar datos en el campo. Vas al campo, levanta la información de los vectores y la transmites a un centro de información que recibe toda esa data y entonces la manipulas en el sistema de información neural. En cuanto a Mosquito Alert, es una aplicación telefónica que se usa con el iPhone, pero esa tiene la ventaja de que hay aplicaciones similares en plataformas que no son de tipo iPhone. Yo como tengo un iPhone, pues uso Mosquito Alert, pero hay muchísimas, hay varias similares e inclusive muchísimos países han desarrollado plataformas particulares, universidades. En México sabemos que hay algunas, Simón me habló de Colombia, que tiene cosas similares. Es algo que viene creciendo, es un boom que viene emergiendo, y lo interesante es que estemos atentos porque eso ha cambiado el paradigma de cómo se hace cartografía de las enfermedades. El paradigma siempre fue, nos centramos en las dolencias, nos centramos en las enfermedades. Ahora le estamos incorporando a eso, ¿quién causa las enfermedades? ¿Quién las produce? Pues los virus, los vectores, y ahora estamos entrando en ese causante, en esa persona que origina la enfermedad. Y yo creo que eso es importante entenderlo para poder entender todo el ciclo de vida de lo que usualmente vemos es el caso, o sea, el individuo. Tenemos que mirar hacia atrás y ver cómo llegó esa enfermedad al individuo. Yo creo que eso es un nuevo paradigma y por eso creo que es importante que lo integremos. Entonces, Raúl, ¿qué me preguntaste? Ok, obrigado. Disculpa, que estaba atendiendo, anotando sobre el lado de yo pienso que cartográficamente la cartografía, y coincido con el profesor, la cartografía, no importa dónde la pongas, es siempre una herramienta. Es un tool, como se dice en inglés. Es una herramienta espacial muy poderosa. Entonces pienso que es una manera diferente de ver las relaciones entre las variables. Es una manera de identificar esas relaciones, cómo es que afectan, cómo es que impactan, cuál es la relación matemáticamente, cuán cercano o cuán lejano está esa relación, y el profesor dio muchísimas herramientas, desde los mapas suavizados, los mapas de área. Yo no quise entrar en eso porque eso es... entonces yo creo que el geógrafo, con toda esta explosión tecnológica de los sitios, tiene demasiadas herramientas. Ahora, siempre soy creyente que antes de utilizar la herramienta, usted tiene que pensar. Hay un famoso libro de Harrison que se llama Pensando con el SID, y él dice algo que es muy cierto. Primero hay que pensar, primero hay que conceptualizar y luego actuar. No es al revés. Nosotros no somos técnicos de SID, nosotros somos primero geógrafos y utilizamos el SID como la herramienta para descubrir a dónde queremos llegar. Así que yo creo que ese paradigma lo tenemos que mantenerlo siempre, porque cualquier técnico de SID agarra ahí, aplica 4 comandos y resuelve, pero ¿qué encontró? ¿Cómo definió la relación? Eso básicamente solo nosotros, los que básicamente tenemos algún tipo de entrenamiento en algo que va más allá de la utilización de la herramienta, yo creo que podríamos hacer. Así que yo creo que fundamentalmente lo más importante de todo esto es que el SID
incorpora toda una serie de herramientas, toda una serie de análisis que hace 20 años atrás la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí mismo, ni siquiera no las planteábamos. Muchas gracias. Obrigada, professor. Passo a palavra para o professor Cristóvão. Eu acho muito interessante esse tema do SIG participativo, do SIG colaborativo, SIG voluntário. Tem diversas maneiras de participar e de incorporar os dados de uma população que a gente não conhece e que a gente não tem, que não estão dentro dos dados secundários, os dados chamados estruturados, né? Esses são dados geralmente não estruturados que a gente acaba incorporando ao nosso sistema para, de alguma maneira, ouvir e receber informação de uma população que a gente mais ou menos desconhece. O SIG participativo tem a grande desvantagem de ser participativo, quer dizer, depende muito de quem está participando. Isso pode criar um viés muito grande, né? Algumas pessoas tendem a participar mais de enquetes e ter mais celular e usar mais intensivamente celular do que outras pessoas, e isso causa quase sempre viés por faixa etária, por nível de renda, por nível de educação. Isso é um grande problema. Acredito muito, já respondendo um pouco o Raul, nesse SIG colaborativo em que a gente obtém o dado gerado pelas coisas, não pelas pessoas. Por exemplo, sinal de celular, por exemplo, meios de transporte que estão conectados ao GPS e que podem emitir sinais, e que isso daí dá ideia de como andam as condições de transporte na determinada cidade, ou o histórico desse transporte. Isso, respondendo um pouco com o Raul, não é que a gente vai conseguir chegar a essa utopia de representação o mapa representando o espaço construído, o espaço vivido, eu acho meio utópico e difícil. O mapa tem limite, a cartografia vai ter um limite, 2D, dificuldade de representar o tempo, diversos limites aí que a gente tem dentro da cartografia, talvez para sempre, não sei, pode ser que de repente crie uma nova ferramenta, não sei. Mas o SIG, esse colaborativo, eu acho que ele pode animar, dar alma a alguns fenômenos. Por exemplo, entender como a cidade funciona ao longo de um dia. Existem mapas já que mostram a cidade durante o meio-dia, com todo mundo no centro, a cidade de noite, onde está todo mundo no seu local de residência, a cidade no meio da tarde, onde as pessoas não estão trabalhando ou estão em alguma atividade de lazer, final da tarde. Isso dá uma certa animação ao mapa, tentando se aproximar de uma espécie de espaço vivido, mas eu acho que não representa esse espaço produzido que a gente gostaria de incorporar definitivamente ao SIG. O SIG é uma ferramenta de criação, produção de mapas e de análise, mas sempre limitada ao tipo de dado que a gente vai obter. Eu hoje em dia acho que nós temos, para fazer SIG, nós precisamos de ferramentas, de dados e de conceitos. Acho que a gente tem que pensar mais ferramentas. Acho que a gente está bem. Só que para usar ferramentas precisa de bons conceitos e bons dados. Esses dados eu acho que talvez seja algo que a gente possa evoluir mais rapidamente, para chegar numa espécie de mapa próximo do real, não enxergar somente construções, praças, mas enxergar um pouco da vida das cidades, né? Bom, então, Júlio, pergunta sobre estudos brasileiros, né? Não, então, estudos que estavam disponíveis na base do Medline via PubMed, em que pelo menos um autor
era afiliado a uma instituição brasileira. Você não estava interessado em saber qual é o caminho da geografia da saúde ou da epidemiologia, incorporando geotecnologias no mundo, mas como que isso se dá aqui na nossa terrinha. Né? Então, aproveitando para responder você, eu também não estava interessado em geografia da saúde, mas sim a prática epidemiológica de incorporação de geotecnologias e informações geográficas para análise epidemiológica. Então, os termos de busca, eles são termos que procuram estudos epidemiológicos. Ele é um termo até relativamente amplo, porque eu gosto de saúde pública também e tal, e com vários outros termos que mapeiam aspectos dessas geotecnologias, né? Informação geográfica, análise espacial, análise geográfica, regressão espacial, sei lá, uma série de termos para mapear o aspecto da geotecnologia da informação geográfica e sua ligação com o estudo epidemiológico produzido por, pelo menos, um grupo de pesquisa que tenha pelo menos um pesquisador afiliado a uma instituição brasileira. Né? Então, os termos até estavam no slide ali. Né? Com relação ao seu comentário, eu acho que, na minha opinião, o pessoa, tempo, lugar é uma... fala também Despacito, né? Pessoa, tempo, lugar, no meu ponto de vista, é uma visão completamente outdated, né? do que nos interessa. Né? No meu ponto de vista, isso nasce, né, dentro da lógica de uma epidemiologia completamente dissociada do social, se afirmando, né, como epidemiologia científica orientada cada dia mais para os fatores de risco individuais. Tanto é que nem existe, né? Se você for olhar esses livros clássicos de epidemiologia, Lilienfeld, sei lá o que, o lugar nem existe. Que lugar? O cara nem sabe o que é lugar, né, para falar ali. Tem o capítulo de tempo, né, sempre tem o capítulo de pessoa, né, e o lugar, em geral, é uma coisa que não existe, né, porque não sabe-se nem se definir. Então, eu acho que isso é uma visão realmente muito próxima do nascimento da epidemiologia moderna, ainda influenciada muito pela ideia da epidemiologia clínica, né, preventivista, né, da medicina preventiva, né, e que eu acho que é completamente ultrapassada. O que me preocupa mais, eu acho, são os próprios conceitos que são utilizados. Eu acho que, assim, ao meu ponto de vista, de epidemiologista, né, entre os colegas epidemiologistas, é que se você chegar e falar que o certo é falar território, agora todos os artigos vão falar território, mesmo que o cara nem entenda o que significa território, né? Então, eu acho que o que me preocupa não é propriamente a terminologia, né? Quer dizer, é o pensamento anterior conceitual que permite, né, que esses termos, esses conceitos sejam utilizados para uma determinada finalidade. Enquanto a representação, eu acho que realmente os dilemas são imensos. Eu particularmente, que me envolvo com dinâmica de transmissão de doenças infecciosas transmitidas por vetores de zoonoses, tenho envolvido nos últimos anos com um certo interesse na área de censuramento remoto. E é uma área, a gente tem uma interface com o INPE e tal, uma área em que os procedimentos, digamos assim, técnicas, né, de classificação de imagem, cada dia evoluem, né, e muitas alternativas aparecem. Né? Oi? Mas o que eu acho que falta não são as técnicas em si, é a capacidade, é o input teórico daquilo que você quer, né, captar para explicar o processo dinâmico histórico e social daquela doença. Então, eu vejo que as técnicas, por exemplo, de classificação de imagem, elas são cada vez mais sofisticadas e
fornecem alternativas muito maiores do que você tinha anteriormente, mas no caso específico de certas doenças que eu estudo, o que falta, do meu ponto de vista, é a gente gerar, né, conceitualmente aquilo que a gente precisa, para ver se a gente consegue captar. Eu acho que o input de quem estuda a doença, né, ou a epidemiologia da doença, conceitualmente, é o que falta. Eu acho que eu faço um pouco com o que ele falou, né? Eu acho que essa incorporação dessas geotecnologias e epidemiologia, elas incorporam as tecnologias antes de você pensar por que você quer utilizá-las, né? Então, eu acho que, nesse caso, se aplicaria também. Bom, obrigada então aos nossos conferencistas dessa mesa. Agradeço a todos que também trouxeram suas inquietações. Obrigada pelo debate. Eu considero então essa mesa encerrada para a gente poder seguir com a programação. Obrigada e boa noite a todos. Tá.